Cantemos ao Senhor, a vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem. Boa noite, pessoal. Vai chegando, vai compartilhando, vai enviando para os amigos, que já vamos iniciar. Chamados pra brilhar, ser luz nesse mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. Vamos lá, galera. Já vamos iniciar. Pode ir chegando, pode ir compartilhando, pode ir mandando para os amigos, que a gente já vai entrar hoje numa nova etapa aí do Papo do Reino. Muito bom. Quem que já está por aí, pastora? Camila e a Pamela. Boa noite, irmã Camila. Boa noite, irmã Pamela. Quem mais vai chegando? Hoje nós vamos entrar. Michael. Boa noite, Michael. Muito bom estar com vocês nessa noite de quarta-feira. Para quem está assistindo hoje ao vivo, no dia 25 de março do ano de 2026. Para quem vai assistir em algum momento pelo YouTube, nosso encontro acontece todas as quartas-feiras ao vivo pelo meu canal no Facebook. E depois, na semana, a gente sobe para o YouTube. Nós estamos abordando, o objetivo desse encontro nosso é tratar sobre o reino de Deus. Ou seja, ensinar sobre o reino, ajudar você a entender o reino de Deus, ajudar você a entender a diferença entre o reino de Deus e a religião, e que Jesus nos chamou para sermos cidadãos do reino. Quando nós nos tornamos filhos... Marlos lá da Catarina. O Marlos lá de Timbó. Boa noite, Marlos. Meu, quantos anos. Olha, já faz 21 que a gente está aqui em São Gabriel. Então faz uns 24, 25 anos que a gente não vê. Um abraço, né? O Ariel, que é meu afilhado, era pequenininho, um bebê. Hoje já é um homem, né? Um abração para ti e para Catarina, para a irmã Catarina. Então o objetivo desse encontro é a gente falar sobre o reino de Deus, a gente ensinar sobre o reino de Deus de uma forma simples, que você possa entender, que você possa compreender e que você consiga fazer no seu coração, você consiga fazer uma diferença entre o que é o reino de Deus e o que é a religião. Jesus não tem nada a ver com religião, Jesus ele tem a ver com o reino, ele sempre falou do reino de Deus. E muitas pessoas às vezes pensam que quando Jesus falava do reino, ele estava se referindo a uma religião. E não era, ele estava falando de reino mesmo. O que ele queria dizer era isso mesmo. Não quis aqui incluir ou colocar nessa sua fala sobre o reino, ele não quis colocar nenhuma instituição, nenhuma denominação, nenhuma religião. Tá bom? Vamos lá, esse já é o 21º encontro, e hoje nós vamos entrar no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então hoje nós vamos ver capítulo 7, do verso 1 ao 12. Não sei se a gente vai conseguir ver tudo isso, tá? Mas nós vamos fazer o possível para falar todo esse pedaço. Eu sempre digo que eu não sei se vai ser possível, porque eu estudo algumas horas para poder chegar aqui e falar 1 hora. Então eu tenho que resumir bastante, eu tenho que mastigar bastante, e pode ser que não seja possível eu trazer todo o conteúdo dessa noite,
Mas se não der para hoje, semana que vem a gente continua sem problema algum e a gente vai dar sequência. Então, marque aí na sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 ao 12. Como eu disse, nós hoje estamos entrando no capítulo 7. O capítulo 7, verso 1, começa a sexta sessão do decreto do reino de Deus. Jesus começou a anunciar a constituição do reino no capítulo 5. Então ele passou todo o capítulo 5, capítulo 6, agora vamos entrar no capítulo 7, e ele vem abordando todo tipo de tema e de assunto que tem a ver com a nossa vida. Nós que somos os cidadãos do reino, nós que somos os filhos de Deus e que entendemos que somos cidadãos do reino, ele vem nos ensinando sobre várias áreas da vida, sobre como nós temos que agir em sociedade, sobre como nós temos que agir na igreja, enfim. Hoje, na vida da igreja, né? Hoje nós vamos entrar essa sessão, se você quiser anotar aí, ó, os princípios em como tratar com os outros. Os princípios em como tratar com os outros. Jesus já falou de nossa ansiedade, Jesus já falou do nosso ego, Jesus já falou do nosso orgulho, Jesus já falou de outras áreas. Agora, ele vai entrar na questão de como tratar com as outras pessoas. Então, eu desejo que você preste atenção, que você fique atento. Se você tiver dificuldades em acompanhar, coloca aí no chat, coloca aí nos comentários. Ah, tá difícil, não estou conseguindo entender. Eu vou tentar diminuir o ritmo se eu estiver muito rápido. E eu sugiro também que você assista outras vezes o mesmo episódio. Quanto mais você ouvir, mais você vai entender, você vai absorvendo um aprendizado maior. Tá ok? Então vamos lá. O que o Senhor quer, o objetivo do Senhor nesses 12 versículos? Ele quer agora nos ensinar a olhar para o outro. A vida inteira, quando a gente estava longe do Senhor, nosso alvo, a nossa atenção sempre era voltado para nós. É a nossa vida, sou eu e mais eu. Então antes de chegar a Jesus, a gente era egoísta, só nos preocupávamos com nós mesmos. Agora Jesus vem e ele quer nos ensinar a olhar para o outro, a nos ensinar a observar o outro, a entender o outro, a entender a dificuldade do outro, a entender o problema do outro. Porque de nós, quem cuida é o Senhor. Não sei se você sabe. Se você está em Cristo, quem cuida de você é Jesus. Jesus é quem cuida de você. Ele quem cuida das suas preocupações, ele quem cuida das coisas que estão envolvendo a sua vida. Agora, ele quer que você aprenda a olhar para o outro, tá ok? Então vamos lá. Vamos ver. Verso 1, capítulo 7, tá? Eu vou ler sempre, vou lendo versículo por versículo. Quando não for referente ao capítulo 7, eu vou citar qual é a referência. Eu aconselho que você abra a Bíblia, tá? Aqui, ó, Mateus 7, 1. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Essa aqui é uma Bíblia de estudo, tá? Leia e confira. Leia e confira se realmente é isso que está escrito aí na sua Bíblia, tá? Vamos lá? Alguém colocou alguma coisa para nós, pastora? Não. Não? Então vamos lá. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Então o que Jesus quer falar? Em alguma versão diz assim, ó, não julgar para não ser julgado, não julgueis para que não sejais julgados. E esse julgado é ser julgado pelo Senhor. A Bíblia ela nos mostra muitas vezes que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Ela nos mostra que aquilo que a gente faz para o outro, a gente vai acabar recebendo de volta.
quem empresta para o pobre, quem dá ao pobre está emprestando para Deus, quem semeia vento vai colher tempestade. A gente vai semeando, em algum momento na vida a gente vai colhendo. Em algum momento da vida a gente vai ter a retribuição daquilo que a gente fez. Deus vai nos dar de volta. E muitas vezes aquilo que a gente fez vai gerar um resultado aqui, em vida, e depois para a eternidade, seja para o bem ou seja para o mal. Agora em vida você vai receber o resultado daquilo que você fez, e depois na próxima era, você também vai continuar colhendo, seja o bem ou seja o mal. Então a gente precisa estar atento. E aí Jesus vem e diz assim, ó, se você não quer ser julgado por Deus, não julgue o outro. Isso aqui tem uma linha muito tênue. Primeiro, quando alguém, vamos dizer, peca, quando alguém falha, e o outro vem e tenta ajudar, o outro vem e tenta trazer uma orientação, o outro vem e tenta trazer uma correção, e aí a pessoa diz assim, só Deus pode me julgar. Porque ela não quer ser confrontada, ela não quer que ninguém se meta, ela quer ter liberdade para fazer o que ela quiser. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que, glória a Deus, se você tem alguém que te orienta, se você tem alguém que chama a tua atenção, se você tem alguém que te mostra a realidade, se alguém que te ajuda a compreender, a ter uma visão diferente daquela que você costuma ter. Glória a Deus se você tem isso. Mas ele está falando de outra coisa. Ele está falando assim, ó. Você teme ser julgado? Você teme que alguém faça algum juízo da tua vida? Bom, então se você teme ser julgado, então você deve perceber que outros também temem. Outros também devem ter medo de ser julgado. Você teme que essas outras pessoas elas olhem para ti e digam, o fulano não sei o quê, e elas façam um julgamento a teu respeito. Então ninguém gosta de ser julgado. Ninguém gosta de receber um rótulo. Ninguém gosta que alguém chegue para ele e julgue, porque primeiro a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo naquele casamento, por exemplo. O que está acontecendo com esse marido? O que está acontecendo com essa mulher? O que acontece dentro das quatro paredes? Eu já aconselhei muitos casais, né? E a coisa mais ou menos assim, se eu conversar com a esposa, a esposa vier conversar com o pastor e relatar o que está acontecendo em casa, pode ser que no final eu diga, meu Deus, essa mulher é uma santa. E esse homem então é um demônio. E aí de repente chega o marido, e o marido vem e conta a versão dele dos fatos, e eu vou dizer, meu Deus, esse homem é santo, e essa mulher é um demônio. Porque cada um vai contar uma verdade e vai ocultar as suas próprias falhas, os seus próprios erros, vai ocultar o tanto que errou e falhou. Então eu aprendi que quando se trata de casal, a gente não deve falar só com o marido ou só com a esposa. A gente tem que sentar os dois e conversar com os dois e ouvir os dois e chegar num denominador diante daquilo que a palavra de Deus ensina. E muitas vezes não é quem está certo ou quem está errado, porque os dois podem estar errados. Os dois podem estar errados. Mas a gente precisa ver o que a palavra de Deus ensina sobre essas coisas. Então a palavra ela está dizendo assim, ó, se você não gosta de ser julgado pelos outros, então não julgue. Porque você hoje está julgando alguém, mas um dia você vai ser julgado. E quem vai te julgar é Deus, não são as pessoas. É isso que Jesus começa falando, tá? Ele está dizendo assim, ó, ouça primeiro. Tente saber o que está acontecendo antes de colocar um rótulo, antes de ter um posicionamento de juízo. Escute, tente saber, ouça, se importe com essa pessoa para saber por que ela está tendo esse tipo de reação. Por que ela está reagindo assim? No versículo 2, diz assim, ó, versículo 2.
Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Bom, agora ficou sério, né? Bom, isso quer dizer o quê? Se tu é rigoroso para julgar alguém, se tu é rigoroso para estabelecer um juízo, para colocar em alguém um rótulo, aquele lá é perturbado, aquele lá não sei o quê, aquele lá não sei o quê, aquela mulher é misericórdia. Enfim, se você é rápido em estabelecer um juízo e você usar uma medida para julgar alguém, a palavra está dizendo assim, ó, com a mesma medida, com o mesmo rigor, da mesma forma, criteriosa, tem uma palavra chamada sem misericórdia, legalista, sem misericórdia, que você está julgando, você vai ser julgado. Do mesmo jeito. E aí você pode dizer, mas olha, meu querido, como diz o ditado, o mundo ele não gira, ele capota. Hoje você pode estar numa posição X. Agora que eu vi que não está aparecendo ali na tela o coisinha ali, né? Você mexeu, estava pastor? esquentando e eu tive que tirar algumas coisas. Tá. Pastor. Agora até me perdi que eu estava falando. Gente, olha só. Julgamento sem misericórdia. O julgamento sem misericórdia. Você hoje está a vida é assim, ó. Você hoje, vamos imaginar uma grande roda gigante. Aqueles que hoje estão em cima, eles poderão não permanecer lá em cima. Daqui a um tempo, às vezes meses, às vezes anos, a roda vai girar. E aquele que está lá embaixo, às vezes está sendo pisoteado, às vezes não está sendo valorizado, às vezes está lá abandonado, relegado à sua própria sorte. Essa roda vai girar e amanhã, daqui a uns dias, essa pessoa que está lá em cima vai estar lá embaixo. E aquele que está lá embaixo vai estar lá em cima. Hoje a pessoa é um empregado, hoje a pessoa é um funcionário, hoje a pessoa está lá num canto da empresa, amanhã pode ser o dono da empresa, amanhã ele pode estar contratando pessoas, e aí hoje você é o capataz, hoje você é o cara, você hoje é o que manda, e amanhã você não tem nada. E aí você vai ter que recorrer a essa pessoa que você pisou, você vai ter que recorrer a essa pessoa que você feriu, que você humilhou. Então Jesus está dizendo assim, ó, olha o que Jesus fala, isso aqui é muito sério. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Isso aqui já é motivo suficiente para você aprender, primeiro, o que está acontecendo. Procure saber o que está acontecendo. Procure saber o que está acontecendo com essa família, o que está acontecendo com esse casal, o que está acontecendo com essa pessoa lá no trabalho, por que ela está agindo assim, por que ela reage assim, né? Eu conheci muitos pastores que eu achava assim, meu Deus, que homem mais grosso, que homem mais estúpido, que homem mais isso, mais aquilo. Mas aí eu fui convivendo e fui tomando conhecimento da vida daquela pessoa e fui vendo que ao longo da vida aquela pessoa foi tão pisoteada, tão humilhada, tão, escorraçada, que aquilo endureceu o seu coração. Aquilo fechou o coração, e aí a pessoa se fecha quando podia ser amado, podia ser cuidado, podia ter uma outra forma de pensar da vida, de lidar com a vida, mas o tanto que sofreu, a maneira que sofreu, o jeito que sofreu, feriu tanto aquela pessoa que ela não permite que ninguém chegue perto, ela não abre o coração para que as pessoas se aproximem, para que as pessoas possam ter uma amizade, para que as pessoas tenham algum vínculo com ela. E às vezes pode ser bem isso que está acontecendo. A pessoa foi tão ferida, foi tão machucada, foi tão pisoteada, e hoje ela vive aos coices por aí.
mas a gente precisa entender por quê. Vamos lá, o que diz a palavra? Ó? A palavra vai nos fazer entender que a misericórdia, ela ultrapassa o juízo, o julgamento. Tiago 2,13. Vamos lá. Tiago 2,13. Tiago 2,13. Abra aí a Bíblia. Você está entendendo? Está entendendo ou não está entendendo? Então Jesus está tratando aqui, ó, como é que eu vou tratar as pessoas? Sabe por que Jesus se preocupa pela forma como você trata as pessoas? Porque assim, ó, você que é cidadão do reino, você que é filho de Deus, você é um representante de Cristo. Entenda isso. Você é um representante de Cristo. Se no passado, não sei o que foi da sua vida, se no passado você era uma pessoa estressada, briguenta, bocuda, sei lá o que você fazia, essa vida não te pertence mais. Porque a Bíblia diz assim, ó, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E agora a gente tem que aprender a trilhar um caminho dentro do entendimento da palavra de Deus para você e para mim como cidadão do reino. É como uma criança que nasce. A criança nasce, você sabia que quando uma criança nasce, a sua mente, o seu cérebro, ele está capacitado a aprender qualquer idioma. Qualquer idioma. Isso já vem no DNA do ser humano. Ele pode aprender qualquer idioma. Mas por que eu aprendi o português daqui da fronteira, esse linguajar daqui da fronteira? Porque é aquilo ao qual você ficou exposto. Se você tivesse exposto num lugar que falasse qualquer outro idioma, você ia aprender outro idioma. Se alguém explorasse, instigasse você a aprender, quando criança, outro idioma, 2, 3 idiomas, você aprenderia tranquilamente. Porque a criança, ela aprende. Ela vai aprendendo conforme ela está exposta ao lugar. Ela é como uma esponja, ela vai absorvendo, ela vai aprendendo, vai aprendendo. E a vida com Deus não é diferente. Tanto que Jesus diz que a gente tem que nascer de novo. Então você nasceu de novo e você tem que aprender. E agora você tem que aprender as coisas do reino. Você tem que aprender as coisas que vão coordenar essa tua nova caminhada. Você está aprendendo agora. Mas no passado, o passado não importa. O que você fez no passado não importa. O estilo de vida que você viveu no passado não importa. O que você fazia no passado não importa, não interessa. O que interessa é que você está em Cristo, e quando você está em Cristo, você se tornou uma nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então Jesus agora quer que você entenda e aprenda, se expondo ao Evangelho, como uma criança que nasceu no reino de Deus, que você aprenda agora a constituição do reino e traga isso para o seu dia a dia. Embora você seja uma pessoa da terra, você vive na terra, você nasceu na terra, vive nessa terra, o teu coração já está plantado no céu. O teu espírito já está plantado no céu. Você já nasceu e já vive nas regiões celestiais. Então você vai ser regido pelas leis do reino. E a palavra de Deus diz que contra as leis do reino não há condenação. É isso que Jesus quer que você entenda. É difícil, pastora? Eu dificultei o entendimento? Dificultou essa vez. Qual é a parte que eu dificultei? Plantar. Então, você nasceu na terra. Você é um cidadão da terra. Sim. Um cidadão gabrielense. Não, eu não sou porque nunca fui indicado. Eu sou porto-alegrense. Olha esse coração Eu peludo. nunca não fui indicado. Eu sou, enfim, sou gaúcho. É que tu não é Eu- com ninguém assim, ó. Eu não sou amigo de ninguém, ó. Vamos lá. Eu sou gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul. Mas, embora eu esteja na terra, eu viva na terra, eu trabalhe na terra, e eu preciso das coisas da terra para poder viver, eu já não sou mais da terra. Eu não posso andar como aqueles que andam a terra. O meu olhar é para o céu, as leis do reino de pastora. Deus. É isso que Então, eu estou tentando dizer. Se da terra a gente tem que pensar só na gente,
Jesus ensina a pensar no outro. Pensar no Se outro. na terra tem que prejudicar para se dar bem, puxar tapete dos outros para se dar Exato. bem. No reino de já não é Deus assim. não é assim. Exato. Então, Então, nós- como cidadão do reino, que a palavra de Deus ela diz assim, ó, você é um embaixador de Cristo. Você é um diplomata do reino. Onde você vai, você está representando o reino. Entendeu? Então, embora você esteja na terra, Jesus diz assim, ó, vocês não, o mundo vos odeia porque vocês já não são do mundo. É uma coisa muito doida isso que Jesus está Mesmo falando. sendo doido, as pessoas dizem assim, ó, de forma errada essa expressão, mas não tem noção do fato do que tem que ser dito, mas elas dizem assim, mas tu não vai naquela igreja, tu não é crente. O certo seria, mas eu não estou diante de alguém que é seguidor de Cristo, que deveria ser parecido com Cristo. Se todo mundo aprendesse a responder assim, tá, mas tu não é evangélico? E aí o cidadão do reino dissesse, não, eu não sou evangélico, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Porque no final das contas as pessoas querem rotular. E se alguém chegar e perguntar, tá, mas qual é a tua religião? E aí tu disser, eu não tenho religião. Aí as pessoas entram em parafuso, porque todo mundo tem que ter uma religião. Porque todo mundo tem que seguir uma religião. Eu sigo a Cristo. E aí você tem que ensinar que, não, você não tem uma religião, que você segue a Cristo. Você não é evangélico, você é cristão, você é filho de Deus, você é um cidadão do reino. Que é coisa muito diferente. É assim, o oposto. É como óleo e água, totalmente diferente. E essas coisas não se misturam. Vamos lá. O que a palavra fala? Tiago 2,13. Agora explicou? Agora? Conseguiu entender? O pessoal conseguiu entender agora, pessoal? Me responde aí, por favor. Você conseguiu entender? Você está no mundo, você está na terra, mas você não é do mundo. Você vive e trabalha nessa terra, mas na semana passada a gente falou dos dois olhos. Você lembra? Para onde o teu olhar está voltado. E Jesus diz assim, ó, se o teu olho for bom, você vai buscar as coisas do reino. Se o teu olho for mal, você vai focar só nas coisas da terra. E ele diz assim, os dois não dá. Se você buscar as coisas da terra, lógico, você não vai buscar as coisas do reino. Se você buscar as coisas do reino, você não vai buscar as coisas da terra. A Pâmela disse sim. Entendeu? Amém. Sério, meu Pâmela, entendeu? A Que Giza Souto é um bebê, então tá bem bom. A Giza Souto disse, boa noite, pastor. Boa noite. Vou lhe ouvir enquanto preparo o jantar. Amém. E a Charlene também está conosco. Depois avisa que hora vai ser o jantar, pra gente chegar lá. Você entende? Então, eu comentei da irmã Pâmela, né, que tá dando seus passos. Já não são os primeiros, mas já são os passos de alguém que nasceu em Cristo e que está entendendo o reino. Graças a Deus, o privilégio de alguém que entende o reino, que vai entendendo o reino. Camila diz, entendido com sucesso. Amém. Camila, vou elogiar também. Outro bebê, tá aí dando seus passos no reino. Vamos ver o que Jesus fala então aqui. O que Tiago fala. Esse Tiago aqui é o Tiago que era apóstolo e que era um dos irmãos de Jesus. Irmãos de sangue, vamos dizer assim. Eram parentes de Jesus. Então ele diz aqui, ó. Ai, pastora, ai meu Deus, agora eu cheguei a esfriar meu coração agora. Achei que ia cair o celular. Meu Deus. Batia. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Você entendeu? Se eu tiver misericórdia... Você lembra que lá, nas bem-aventuranças que a gente viu já há bastante tempo atrás, Jesus disse assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, leva para a tua vida isso. Cada vez que você exerce misericórdia, cada vez que você olha para o outro, cada vez que você tenta entender o outro, cada vez que você deixa de olhar para si e se coloca no lugar do outro, você está tendo um crédito diante de Deus. E Deus, do mesmo jeito que você usou misericórdia, Deus vai usar de misericórdia para contigo. Amém? Amém. Vamos lá então.
Não julgue tanto os outros, porque você será julgado na mesma proporção. No verso 2 de Mateus, Jesus então disse exatamente isso, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Então, o princípio aqui que você tem que pensar não é o julgamento. O princípio não é o julgamento. O princípio é você olhar para o outro. O princípio é você olhar para o outro. Hoje eu estava conversando com a amiga. Com misericórdia. Olhar para a condição do outro, entendeu? Eu estava conversando com um amigo hoje, ficamos um tempo conversando, falando das coisas do reino, e a gente está falando sobre o tribunal de Cristo, sobre quando o cristão vai se apresentar diante do Senhor. E aí a pessoa fica naquela, meu Deus, eu vou chegar diante de Jesus, porque Jesus vai me julgar, porque Jesus vai me disciplinar, porque eu vou receber disciplina do Senhor, porque todo mundo acha que só vai ter recompensa e coroas e prêmios e galardões, mas a palavra fala das disciplinas. E aí, mas a questão não são as disciplinas, e a questão também não são as recompensas. A questão é saber por que você está fazendo essas coisas. Né? Esses tempos eu estava falando na igreja. Por que você quer saber até onde você pode pecar? Ah, pastor, como é que faz aqui na igreja? Como é que a gente faz para crescer? Como é que a gente faz para isso? O que eu posso fazer agora? Gente, você pode fazer o que quiser, você é livre. Mas por que você quer saber o que pode e o que não pode fazer? Você quer que alguém te diga, você pode fazer tal coisa. Você pode tal. Quem sou eu para dizer para você o que você pode fazer? Você vai aprender a orar, vai aprender a ter temor de Deus. Você quer saber quantos goles de vinho pode tomar para depois dizer foi o pastor que me falou? Você quer saber se pode fumar um cigarro, um cachimbo ou um charuto? O que você quer saber? Você quer saber se pode xingar, bater? Você quer saber se pode chegar para alguém e dizer, Jesus, agora eu vou me desviar uns 5 minutinhos, vou dar uma camaçada de pau nesse cara aqui, depois eu volto. O que você quer saber? Por que você quer saber um limite se você não precisa ter limite? Você precisa apenas entregar a sua vida para Jesus e tentar viver diante daquilo que Ele quer que você viva. A Gisa disse assim, pastor, a Mauri mandou um abraço. Está Amém. ali descansando. Hoje foi puxado na loja. Amém. Receba aí a força de Deus. Aí daqui a pouco vai ter aquele jantar aí, vai botar a energia nesse corpo aí, em nome de Jesus. Então o que Jesus está falando aqui, para a gente pensar antes de estabelecer, porque você vai ser medido da mesma medida. Você vai ser julgado da mesma forma. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, como foram duros comigo, como fofocaram de mim, como isso, como aquilo. Esquece que um dia elas fizeram isso também, né? Elas estão, às vezes, escolhendo aquilo que fizeram, né? Exatamente, exatamente. E quando a palavra de Deus, ela diz assim, que bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, você tem que ver se você não está sentado numa roda dessas, né? Eu me lembro quando as gurias estavam na adolescência e por ser filhas de pastor, tinham um peso muito... E desde pequena, né? Tu filho de pastor não pode é um fardo correr que na nem igreja. todo mundo aguenta. Filho de pastor não pode, né, fazer bagunça quando é pequeno. Quando entra na adolescência tem que ser perfeito e a gente sabe que não é, né? Sim. E depois, né, as pessoas tiveram seus filhos, cresceram, né, e entraram na adolescência, né? Daí... Aí virou o jogo. Aí vira o jogo. É. Como é que pode, né? As pessoas, elas julgam, às vezes, tanta coisa sem saber a realidade. Isso é muito sério. Só que estão tão acostumados a julgar, a falar que não conhecem a palavra, não sabem que isso vai se virar contra ela, né? A mesma medida vão julgar também, vão condenar também. Não tem muita outra E daí conversa. não adianta dizer Deus isso, Deus aquilo. Deus olha e Por diz, que isso? Tu só está colhendo aquilo. Por que isso, Senhor? Por que está acontecendo comigo? Aí às vezes as pessoas dizem assim, mas daí eu me converti, foi mudando. Mas se você vê na palavra, agora tu deu você vê na palavra, Jacó,
quando enganou o pai, né? E depois, quantas vezes ele foi enganado, né? Jacó enganou o pai, né? A mãe ajudou e tal, tudo. Se você conhece um pouquinho da palavra. E daí, quando ele vai para a terra dos familiares lá do tio, né? E ele é enganado no salário várias vezes, Sim, né? enganado desde a noite do casamento. Desde né? a noite do casamento. Ele colheu demais. Só estava colhendo aquilo, a gravidade daquilo que ele tinha feito. E ele né? só parou de colher, porque a proporção é essa, você joga uma semente de milho e você colhe centenas. Essa é a proporção. A palavra de Deus fala de 30, 60, 100 por um. Ele só parou de colher quando ele mudou a semente. Quando ele mudou a sua forma de vida, quando ele parou de ter uma mentalidade de enganar os outros, aí ele ainda teve um tempão colhendo, até que daí uma hora ele começou a colher a vida correta que ele passou a viver. As pessoas acham que aceitam Jesus e apaga toda não é assim. Né? Não é assim. O pecado é perdoado, mas a consequência não. Essa é a grande diferença. Vamos indo aqui em frente. Estou vendo que não vai dar a gente terminar o assunto. Vamos ver. A misericórdia, o critério que você vai usar, e se você usar a misericórdia não mede. A misericórdia, ela te faz entender o outro, ela te faz ver o outro, ela te faz enxergar o outro e não aquilo que você gostaria de julgar, aquilo que você gostaria de medir. Vamos lá. Aí Jesus segue falando no verso 3. Ele vai falar da trave e do argueiro. Esse é forte também. Né? A trave e o argueiro. Verso 3, capítulo 7, verso 3. Por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Alguém diz assim, como é triste a gente ver o pecado da gente sendo vivido por outros. Porque daí olhando para o outro a gente vê, meu Deus, que coisa terrível, que coisa triste, mas às vezes você está fazendo a mesma coisa, ou pior. Mas Jesus está dizendo, você está enxergando o pecado do outro, você está vendo o pecado do outro, está julgando o pecado do outro, mas você não olha para você. Você não olha para o que você está fazendo. Você não enxerga o tanto que você se aprofundou nesse seu pecado. Olha para o outro com um olhar criterioso, mas não olha para si mesmo. Agora era uma hora de olhar para si mesmo. Agora era a hora de se olhar e dizer, poxa vida, Paulo, o apóstolo, lá no finalzinho do seu ministério, ele diz, Jesus veio para salvar os pecadores, sendo eu um dos principais. Pelo amor de Deus, se o apóstolo Paulo ele diz que ele é o principal dos pecadores, o que sobra para mim? O que sobra para os outros que hoje se posicionam como sendo superiores e melhores que os outros? Então Jesus assim, olha primeiro para o teu olho. Para tua vida. Olha primeiro para a tua vida. Veja primeiro como está a tua vida antes de falar do outro. E ele continua no verso 4, só piora. Só piora. No verso 4 ele diz, como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Como é que você pode ter coragem de dizer para o outro, vem aqui que eu quero te aconselhar, isso ou aquilo, mas a tua vida é virada uma bagunça e você se acha no direito de chegar e tentar corrigir alguém e tentar tirar o cisco do olho do outro e não percebe o tanto de erro e de pecado que tem na sua própria vida. Misericórdia. Vamos lá. Como eu disse, a Bíblia diz, né? Aquele que está em pé, cuide-se. É isso aí. Agora, como eu disse, só piora. Verso 5. Jesus diz, hipócrita. Quem está dizendo é Jesus. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho. Tire primeiro a trave que está no seu olho.
e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, primeiro, resolve a sua vida. Antes de atentar, antes de observar, antes de cuidar para a falha do irmão, primeiro olha para você e veja se você não tem falha igual ou pior. Veja se você não está, né, que nem diz aquele ditado, sujo falando do mal lavado. Veja se você não está nessa condição aí de falha, de pecado, de erro, igual ou pior ao do outro. Olhe primeiro para si, olhe primeiro para a tua condição, olhe primeiro para a sua vida. Vamos lá, agora Jesus vai falar uma coisa que eu acho que até, não sei se eu vou conseguir terminar o assunto hoje, mas se eu não conseguir terminar esse pedacinho aqui, ó, do versículo 6, que parece que Jesus está falando falando uma coisa totalmente diferente, porque ele está falando de cisco, de trave, de não sei o quê. Daqui a um pouco ele bota cachorro e porco aqui na conversa. Ele bota cachorro e porco na conversa. Então vamos ver o que ele diz aqui, ó. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Não dê o que é sagrado para os cães, né, para os cachorros, porque eles podem se virar contra você e te atacar. E também não dê pérolas aos porcos, porque eles vão acabar pisando. O que Jesus está falando? Eu vou pedir para você colocar aí, ó, coloque aí no comentário, o que você pensa que é esse negócio de cães e porcos? O que Jesus está querendo? Né? Não, eu queria só ver assim. Não precisa se preocupar de errar, porque não tem problema. O que você pensa que seja esse negócio de cães e porcos, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o louvor e eu vou dar tempinho para você responder. Não demora. Cidade. O que você acha que é? Pamela diz, não sei. Bem clara, né? Esse é o corte Tramontina, não sei. O que você acha que é esse negócio dos cães, dos porcos, de dar o que é sagrado e de pérolas? O que são isso? Só a Pamela respondeu. Os outros nem tiveram coragem de colocar uma resposta aí, pastora? Por enquanto, não. O que será? Vamos lá. Vamos lá, então. Deve ser debater com pessoa ignorante, a Camila falando. Oh, não foi nem carne nem sangue que revelou isso. Foi o Espírito. Vamos lá. Em Israel, não existe, por exemplo, porco e cães. Porco e cachorro não é animal de estimação. Não é animal doméstico. Eles não têm, por lei. Hoje em dia ainda não se vê cachorro nem porco. Porco eu entendo, mas cachorro também não tem. Porque os dois são considerados animais impuros. Eu estaria ruim lá, hein? Quer ver só? Vamos lá. Pastor, o senhor viajou. Não, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Não, ele viajou mesmo para lá. Vamos para... agora a senhora deu... Vamos lá, ó. Levítico, vamos para Levítico, o livro da lei, o livro que ensina a lei, o livro que foi estabelecida a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 11. Você sabe que na lei fica claro... 11 o quê? Versículo 4, 7 e 27. Na lei, Deus estabeleceu a dieta do povo de Israel. A dieta do povo de Israel.
Que tipo de animais eles podiam consumir, que tipo de animais eles não podiam consumir. Os que eles não podiam consumir, ele vai explicando ali, vai estabelecendo. Os que eles não podiam consumir eram considerados impuros. Esses animais impuros, eles não podiam ter em casa. Por exemplo, galinha também não. Galinha também não. Bah, Aquele texto da Bíblia que fala quando ouviu o galo cantar, não é galinha, tá? Isso é um assunto do outro dia. Não é galo, não. eu não sabia. Não, não é galo. Outro dia eu falo sobre isso. Vamos seguir aqui que eu tenho 12 minutos para terminar esse tema aqui, ó. Então, eles eram considerados impuros, por isso que não tem. Não tem galinha, não tem cachorro e não tem porco. Não existe esse tipo de animal doméstico em Israel para aquele que quer viver segundo a lei. Não existe. Não existe esse animal doméstico. O que a lei fala? Verso 4, ó. Não se poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não tem casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Eles ruminam, mas são tratados como imundo. Verso 7. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Verso 27. Tá, pastor, o senhor falou do porco, o senhor falou... E cadê o cachorro? Vamos ao cachorro. Verso 27. Mas comeu o cachorro? Não pode ter, porque isso não pode consumir. Para que vai ter? Para que vai ter? Não pode. Não tem estimação. Lá os defensores não vão... Lá não tem esse tipo de coisa. 27. Se eu fosse morar lá, não podia levar o Orion? Não. Mas eu sendo não judia... Não pode. Verso 27. Aqui Não na Bíblia posso está morar tudo, em Israel. aqui na minha Bíblia está tudo misturado, tá? Diz assim, ó. O verso 27. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo, e qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Ou seja, o cachorro é um animal quadrúpede que anda sobre seus pés. Então, tanto o porco O gato também. quanto também é um animal quadrúpede. Eu estou falando do cachorro, pastora. Para de viajar. Daqui a pouco Não, é que eu tô chocada. vai querer viajar. Não vou mais para Israel se eu não posso levar o óleo. Vamos lá. Então, esses animais eram imundos. Outro texto da palavra. 2 Pedro. Aí Jesus, você sabe que o cão, o cachorro, ele é uma figura, ele é imundo e ele representa falsidade, representa um monte de coisa. 2 Pedro. 2 Pedro 2, verso 12, e depois do 19 ao 22. O cachorro, ele, como figura ilustrativa, ele representa falsidade, engano. 19. Ao 22. 2 Pedro. Versículo. Capítulo 2, verso 12, depois o 19 ao 22. Eu não vou conseguir terminar isso aqui. Mas esse é um bom papo para a semana que vem. Ó, para esses homens, ele vai falar de cães, tá? Para esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem lançados, caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Verso 19 ao 22 agora. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ou seja, voltaram, andaram, trilharam o caminho do Senhor, desviou, viveram grandes experiências com Deus e hoje negam isso. Sim, eu vou usar uma palavra bem conhecida. O termo é desviou, mas tá, vamos lá.
ficam, no fim, em pior situação do que o do começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. O que é então que Jesus quis dizer? Tem mais um texto, Filipenses 3:2. Só para fundamentar esse pensamento do que a palavra de Deus está falando sobre os cães e os porcos. Filipenses 3:2. Filipenses está aqui. Filipenses 3:2. Semana que vem a gente vai ter começado aqui daí, tá? Filipenses 3:2. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Sabe o que é cortar o corpo? Você sabe o que é, pastora? Assim, Olha. ó. Eu sou a viva. Ah, tá. Sei. Mutila o corpo. Eu sou a viva. Eu não posso me misturar com outro lá que é da Assembleia, com outro lá que é da Quadrangular, porque eu. Então mutila o corpo. Divide o corpo. Corta o corpo. Esquarteja o corpo de Cristo. Como se um dia na glória vai chegar lá e daí vai ter uma plaquinha assim indicando. Para lá vai quem é do Aviva. Para cá vai... Os batistas. os batistas. Lá vai... Os assembleianos. Isso não existe, gente. Não existe. Então, o que a palavra Mas de Deus aqui está na falando? terra as pessoas fazem. Aqui na terra fazem, né? Vamos lá, então. Então, o que Jesus está falando? Eu tenho que me importar com o outro, mas eu tenho que pensar, eu quero muito alcançar alguém. Eu quero muito pregar para alguém. Eu quero muito contar para alguém das coisas que Deus faz na minha vida. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, do que é santo, ele está se referindo às verdades das coisas de Deus. Quando ele está falando das pérolas, ele está falando das nossas experiências que temos com Deus. Mas aí você está ansioso para falar para alguém, para pregar para alguém, para ensinar para alguém. E aí você não tem muito filtro, você não tem muito discernimento, você não fala com Deus. E aí você quer porque quer converter aquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela pode ser um porco. Aquela pessoa, ela pode ser um cão raivoso. Você não teve discernimento, você não orou, você não pediu para Deus. Aquela história assim, não, lá pro reino tudo vale, pro reino pode tudo. Não é assim, querido. Não é assim. A gente fazia evangelismo na madrugada e uma coisa que eu sempre dizia, nós vamos lá, nós vamos evangelizar e a gente vai encontrar muita gente perdida, muita gente que um dia frequentou igreja. A gente vai encontrar gente que é mestre na palavra. Não entrem em questões teológicas, não entrem em discussões teológicas, não entrem. E um dia foi um cidadão com a gente. E ele sempre apaixonado em debater e discutir, chegou lá e ele começou a debater com o cara cheio da cachaça, o cara com a cabeça cheia de álcool, ganhou ele na discussão. Aí ele parou o assunto, não sei o que, depois ele veio falar comigo. Eu disse, o que tu tá fazendo? Por que tu entrou em discussão teológica com essa pessoa? Ah, porque não sei o que, porque eu queria isso, porque eu queria... Não, você tinha que ficar quieto, você não tinha que entrar em discussão teológica. Você não tinha que entrar em discussão do que pode, quem não pode, o que é, o que não é, quem é que Caim casou, quem é que não sei o quê. Isso não tem nada a ver, você não tem que entrar em discussão teológica. Pastor, agora eu entendi. A gente não tem que dar o que é santo para quem não quer as coisas santas. A gente não tem como servir, entregar pérolas preciosas das suas grandes experiências com Deus com gente que vai se voltar contra você. Então você quer alcançar pessoas, amém, mas você precisa ter um pouco de discernimento, você tem que ter um pouco de luz, você tem que primeiro orar, pedir para Deus, Deus me dirige, me dê uma oportunidade para que eu possa falar para essa pessoa, me dê uma oportunidade. E se Deus não te der essa oportunidade, você não fala.
Se Deus não sinalizar para você, ou às vezes Deus sinaliza e você não vê, você não percebe, você não está atento, então não é porque você tem que pregar o evangelho e ensinar para as pessoas sobre o reino que você deve fazer isso para todas as pessoas. Porque a palavra de Deus ela está dizendo que existe. O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os cães, os porcos, os cordeiros, os lobos. Nós vamos encontrar pessoas que a gente pode se empolgar para tentar ensinar alguma coisa e não vale a pena. E que Jesus está dizendo, não, você não vai fazer isso, você vai ficar quieto, você não vai dar essa... Você vai olhar para essa pessoa e entender que ela não está pronta, não está preparada, não tem condições de ouvir o que você vai contar, o que você está contando. Se eu contar para alguém, olha, Jesus me curou, Jesus curou o meu coração, na hora que eu fui fazer lá o cateterismo, Jesus desobstruiu as veias do meu coração e elas estão limpas. Ah, mas eles podem ter se enganado. Se eu disser para alguém, Jesus curou meu rim, eu tinha vários cálculos renais e Jesus curou. Ah, mas o exame pode estar errado. Ah, porque o senhor está mentindo, porque o senhor está enganando. Se eu disser para alguém que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e a pessoa não tem o coração pronto para isso, ela é o que Jesus falou ali, um porco, um cachorro, é um lobo, é uma fera que vai se voltar contra você. Fique quieto. Tenha discernimento. Não vai sair por aí dando as pérolas e dando as coisas santas para quem não vai poder tratar com essas coisas. Acho que deu para entender? Deu. A Regina está conosco e... Boa noite, irmã Regina. Sandra Mara. Boa noite, Sandra Mara. Está sempre agora conosco. Amém. Boa noite, Sandra Mara. Bom, nós vamos encerrar aqui. Tem menos de um minuto para a gente encerrar e a gente orar. Continuar daí, Semana né? que vem eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar aqui, porque depois nós vamos falar do pedir, buscar, bater. Eu vou marcar aqui. A gente vai recomeçar na parte daqui, ó, dos cães e dos porcos na semana que vem. Deixa eu marcar aqui. Vou botar um espaço. E aí, semana que vem, quando a gente começar... Vou colocar aqui, ó. A partir daqui. Semana que vem, a gente começa daqui. Tá ok? Até agora deu para você entender? Michael desentendido. Amém. Deus abençoe, Michael. Michael, se o Michael entendeu, Michael é BP, se ele entendeu, glória a Deus. A Sandra tinha posto antes, eu sou de Jesus. Isso mesmo, a gente é de Jesus. As pessoas querem mutilar o corpo, as pessoas querem rotular a gente, as pessoas querem colocar a gente numa caixinha. E aí tem a caixinha da Batista, da Adventista, disso, e pior ainda que quando uma pessoa já é do corpo, digamos, já é cristã, seguindo a Jesus, vem outro e diz, não, tu tem que ir pra minha igreja. Aí piora, né? Aí piora. Quando a pessoa insistir pra você, você tem que vir pra essa, é pra essa que você não deve ir. É dessa que você tem que fugir. Nós vamos orar então, queridos. Nós temos os nossos encontros toda quarta-feira aqui pelo Facebook. Toda quinta-feira à noite nós temos os encontros para estudar a Palavra de Deus aqui no Ministério Aviva, em São Gabriel, Avenida Antônio Mercado 2985. Fácil acesso, tudo asfalto, só chegar e participar do nosso encontro amanhã, 7h30 da noite, para estudar a Palavra de Deus. No sábado nós temos na Escola Caíque o projeto Moleque Boa Conduta, que a gente trabalha com as crianças e atende as crianças e ensina. Tá aqui, tô com a camisa do projeto hoje aqui, ó. No sábado à tarde, das 2h30 às 4h30, a gente vai ali para manifestar o reino de Deus, exercer misericórdia e compaixão, e para ensinar para aquelas crianças, não pregar uma palavra, mas viver uma palavra, para que elas entendam o quanto Deus as ama a ponto de mover um grande grupo de pessoas para ajudar o projeto, como nós recebemos essa semana, alimento que a gente vai distribuir, e Deus move tantas pessoas para abençoar aquelas crianças, para que elas entendam que quando a gente disser para uma pessoa, Deus te ama, só o Deus te ama não é suficiente. Isso tem que ser vivido. E essas crianças têm a oportunidade de viver isso. E no domingo à noite a gente tem aqui, no Ministério Aviva, o nosso encontro de adoração, de palavra, de comunhão, de presença de Deus. Vamos orar então? Amém. Vamos falar com Deus? Prepare o teu coração para a gente orar, para a gente chegar diante do Senhor nessa noite de quarta-feira.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós chegamos na tua presença, Senhor, nessa noite. Senhor, a tua palavra nos falou tanto sobre olhar com compaixão, sobre olhar com misericórdia, sobre tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, não simplesmente julgar, mas tentar entender o outro. E nós queremos orar, Senhor, porque nós vivemos uma vida inteira sendo egoístas, uma vida inteira sendo guiado pelo nosso próprio coração, pelas nossas próprias vontades e ocupados demais e preocupados demais em agradar a nós mesmos e nos esquecemos do outro, nos esquecemos de olhar para o outro, nos esquecemos de ver a necessidade do outro e ao invés de ver a necessidade do outro, nós o julgamos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a moldar o nosso coração, a moldar essa nova vida que nós queremos viver contigo. Nos ajuda, Senhor, a ter um olhar misericordioso. Nos ajuda, Senhor, a tirar a trave que está no nosso olho. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o nosso pecado, a reconhecer o nosso pecado, a nos render diante de Ti, a nos arrepender do nosso pecado antes de sair julgando e condenando o próximo. Senhor Jesus, eu oro por essa casa, eu oro por essa família, eu oro por esse lar onde alguém está doente, onde alguém está enfermo, onde alguém está desenganado. Eu oro por aqueles que estão hospitalizados, oro pela vida do Cláudio, oro pela vida daqueles que estão, Senhor, à espera de um milagre, à espera de uma manifestação sobrenatural de Deus. Entra, Senhor, neste lar, entra neste quarto de hospital, na UTI, onde essa pessoa está. Toca na vida dela, Senhor. Restaura a sua saúde. Mais do que isso, Senhor, salve essa vida. Que ela alcance salvação, que ela encontre salvação, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa família. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, aquilo que nos preocupa, aquilo que gera ansiedade do nosso coração, Senhor. Nós entregamos aos Teus cuidados, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A senhora tem alguma boa noite aí, pastora, para dar? Boa noite para todos os nossos ouvintes, para minha irmã que está lá em Balneário Pinhal, né? Amém. Cristã, servindo a Deus lá. Que Deus possa abençoar tanto a vida dela, da família dela, como todos que estão conosco nesta noite. Amém. Então, boa noite para você. A gente vai se reencontrando. Eu vou... Amanhã estudo, né? Amanhã tem um estudo muito importante. Não falte, venha. A fome é tua e o desejo de aprender é teu, né? Quem quer vai, quem não quer sempre vai ter uma desculpa. Um abração, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia sobre ti, que Ele abençoe a tua vida e que a vontade dEle possa se realizar plenamente na sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.